Exatamente isso que você leu. No último dia 10 do mês de outubro de 2024, eu completei 10 anos de cabelos naturais. Quero contar um pouco pra você como foi essa história. Ainda não é o vídeo sobre a minha transição capilar, com fotos e tudo pra vocês. Esse vídeo vai vir pro canal. Se você chegou um pouquinho depois, esse vídeo vai estar aqui nos cards, então é só você assistir. Mas esse vídeo é pra falar um pouco de como eu decidi isso e como que eu passei por essa fase, esse processo de fazer essa decisão, de ter essa escolha. Se você ouvir um barulhinho aí de fundo, é um barulho gostoso de chuva, porque está chovendo aqui onde eu estou gravando. Aqui não, ali fora. Tá uma chuvinha bem gostosinha, então a gente vai começar ao som dessa neblina, né? Esse barulhinho de chuva bem gostoso. Então vamos lá, gente. Meu cabelo sempre foi essa estrutura aqui, cacheado. Agora ele tá até um pouco úmido, porque eu lavei ele hoje pela manhã, um pouco antes de gravar esse vídeo. Mas ele fica um pouco mais volumoso, ele é um 3C misturado com 3C, 3D, 4A, tem umas três estruturas aqui nesse cabelo. Mas hoje eu sou muito apaixonada pelo meu cabelo, muito mesmo. Já teve uma fase da minha vida que não é que eu odiava, mas eu tinha aquele senso ali de comparação, como toda menina mais nova, ali em torno de 10 anos, 12 anos, quando você vai pra escola e vê que todos os seus amigos ali têm cabelos lisinhos e tal. E nessa fase, não era uma fase que eu gostava muito do meu cabelo. Vamos começar o começo da história. Vou falar então, no caso dos meus pais. Minha mãe é Clara, meu pai é negão, lindão, maravilhoso. Então meu cabelo saiu cacheado e a minha pele parda, morena, essa mistura, né? Essa mistura de branco com preto que a gente gosta e acha maravilhoso. Minha mãe, infelizmente, já faleceu, mas ela deixou parte dela na terra, que foi eu e meus irmãos. E com essa mistura maravilhosa aí de cabelo, de cor de pele, enfim. E o que acontece? Quando você é criança, você começa a se comparar ali com as pessoas ali da sua idade. Como eu falei pra você, nessa fase aí, mais ou menos dos 10 anos, 12 anos. E nesse período, eu vou dizer que minha mãe não sabia cuidar tão bem assim do meu cabelo. A gente entra no Instagram, tem um montão de penteados e tranças de raiz, coisas diferentes pra colocar no cabelo. Quando a gente era pequena não, era um coquezinho, mais ou menos. E uma trança meio embolada, eu também não gostava muito de pentear o meu cabelo, assim, né? Sempre achava que doía. Também não tinha todos os cremes, as marcas que nós temos hoje tão evoluídas no mercado. Era Polene, eram outras marcas mais antigas. Também não deixava tanta definição assim. Tem pessoas que amam Polene, nada contra, tá? Que definem super bem. Mas na minha época não era o creme mais cheiroso, né? O creme que mais definia, e a gente nem tinha esses termos que nós temos hoje, né? Definição, fitagem, não tinha nada disso. Era o famoso cachinho, né? Aquele dedo liso que a gente conhece hoje. Era o cachinho só, mas era só pra datas especiais. Então, quando a gente tinha algum evento da igreja, alguma festa de casamento, algum aniversário, alguma coisa assim, aí minha mãe caprichava, né? Soltava meu cabelo, fazia cachinho em todo o meu cabelo. Então ficava super lindo, mas era só nessas datas. Nos demais dias do ano, era aquela trança mais ou menos e um coque e olha lá. E sempre assim, não ficava tão apresentável. Eu falo assim que hoje as mães brancas de antigamente não sabiam cuidar tão bem assim do cabelo cacheado. Não tinha tanta habilidade assim com o cabelo afro, não sabia fazer tantos penteados, então eles cuidavam como podiam e a gente sempre chorava mesmo. Então talvez por isso a gente tinha um pouco de preconceito mesmo com o nosso próprio cabelo. Eu me recordo que um dia eu tava em casa e nem era só a questão do bullying da escola, porque eu sempre levei na brincadeira. Nessa fase da escola, os alunos às vezes tinham um ou outro que sempre brincava, quando tava na fila da merenda fazia uma buzina assim no meu coquinho. Então tinha essa parte que era que eu levava na esportiva, eu não ligava. E quando eu chamava, por exemplo, a minha trança, que era uma trança aqui em cima assim, eles ficavam chamando de rabo de tatu, ficavam puxando e tal. E aí teve uma piada uma vez que eu lembro que não virou uma piada constante, porque eu cortei ela de uma forma meio bem-humorada, né? Mas a gente sabe hoje que talvez seja o tal do bullying e tal. Mas na época eu lembro que eu tava na fila do almoço da escola, da merenda, né? E aí teve uma aluna que brincou, né? Fran, você podia dar um pedaço do seu cabelo pra lavar as panelas e tal. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, que é fulano? Falei com a merendeira da escola. E aí eu meio que assumi que era um bombril e tal, como ele tinha sugerido, levei na brincadeira, mas internamente eu não achava que era o cabelo mais lindo, também não achava que era o cabelo mais bem cuidado. Então assim, eu brincava com aquela situação, porque eu nasci desse jeito, Deus me fez assim, eu sou maravilhosa assim, mas na época eu não tinha essa consciência.
E como criança, eu levava na brincadeira, que meu pai sempre levou tudo na brincadeira, assim. Meu pai sempre lidou com essa questão do bullying brincando mesmo com as coisas. Ele faz mesmo umas piadas, às vezes até que eu acho meio séria. Mas leva na brincadeira uma coisa, às vezes, que poderia, se deixar entrar ou se vitimizar com aquela situação, pode virar cicatrizes ali, entende? Mas aí, paralelo a essa parte da escola, não, essas brincadeiras não era que me deixavam super magoada, era mais uma questão mesmo de eu não me achar tão bonita quanto as minhas amigas que tinham cabelos lisos. E aí eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa e falei exatamente isso, né? Eu lembro que a minha ia fazer uma trança dessas, tranças meio emboladas pra mim ir pra escola. E eu falei que eu odiava meu cabelo. Lembro que que ela tava penteando assim, eu tava abaixada, sempre naquela mesma posição, né? A gente ficava assim e minha mãe ficava trançando nosso cabelo. E eu lembro que eu disse que eu odiava meu cabelo. E eu lembro do meu pai, eu acho que tinha, sei lá, uns 8 anos, 9, 10 anos por aí, eu não me recordo muito bem a minha idade, mas tinha mais ou menos essa idade. Dele ter dito o seguinte: ah, você odeia o seu cabelo? Vamos no hospital do INCA, que é um hospital que cuida de pessoas com câncer e tal. E na época a minha tia tava com câncer de mama, então ele conhecia como era mais ou menos o hospital, os pacientes que estavam lá e as crianças que estavam com câncer, fazendo tratamento, tudo isso. E aí eu lembro que ele falou isso pra mim: vamos nesse hospital e chega lá, você pergunta para as criancinhas que não têm cabelo o que eles acham do seu cabelo. E foi uma pergunta uma coisa muito forte para uma criança, foi. Mas era para trazer um senso de gratidão. Aí ele seguiu com a seguinte frase, né? Ele continuou dizendo a seguinte frase: enquanto você reclama da banana, tem alguém vindo atrás e comendo a casca. Para você lembrar de que sempre tem alguém que gostaria de estar no seu lugar. Você está insatisfeita com a vida que você tem, mas tem outras pessoas que dariam tudo para estar no teu lugar, para ter o cabelo que você tem, para ter a saúde que você tem. Então isso foi talvez a maior lição da minha vida sobre gratidão. E depois disso, depois desse período, eu alisei o meu cabelo. Mas essa frase nunca saiu da minha cabeça. Então, sempre quando as coisas estão um pouquinho difíceis, eu lembro disso. Para de reclamar da banana, que pode ter alguém querendo pelo menos a casca, né? Não é só pra você olhar com uma régua baixa, apenas com uma régua... olhar pra parte ruim, né? Sempre pro viés negativo. Mas ser grato pelo que você tem. Você pode ser mais ambicioso, sonhar com coisas maiores, ter sonhos mais grandiosos, sonhar talvez com hortifruti, com cachos de banana, com uma penca de banana, né? Com bananeral, eu já falei isso outras vezes. Lá no meu Instagram você pode sonhar com coisas além, mas quando você só tem uma, você lembra que tem que lembrar que você tem que ser grata por aquilo que você tem, se esforçar para ter mais, mas ser grata pelo que você tem, porque tem algumas pessoas que não tem nem isso. E foi esse senso que ele passou: agradece pelo cabelo que você tem, Deus te fez assim. E ele seguiu com a frase ainda, né? Depois da filosofia da banana, ele ainda falou lá: se você não gostar de você, também ninguém vai gostar, porque era aquilo de você tem que se amar primeiro. Não queira cobrar amor do outro se você não está disposta a se amar primeiro, né? Isso foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida sobre gratidão. E já paralelo a essa história, né? Já que esse vídeo é sobre autoestima, isso é uma coisa que eu guardo até hoje. Depois desse período, acho que quando eu tinha ali mais ou menos uns... eu falei que isso mais ou menos uns 8 anos, 10 anos, e minha mãe tentou colocar guanidina no meu cabelo. Foi minha primeira química, assim, né? Quando a gente passava guanidina em casa, aí eu usei guanidina, usei a Frunielle, várias químicas que podiam usar em casa, passei por esse período. E aí, quando eu não aguentava mais, ou quando eu... na verdade, não é quando eu não aguentava mais, eu usei uma química que não era compatível com outras químicas, que era a Enê. Foi uma das melhores químicas que eu usei naquele período, que quando você lavava, o cabelo ficava tipo o cabelo mesmo de branco, né? Aquele cabelo que balançava e tal, porque as outras químicas, progressiva, inteligente e tal, passava ali 2, 3 semanas que você lavava o cabelo, não estava mais com aquele efeito maravilhoso. Mas meu cabelo que não pegava tão bem chapinha, eu tinha que fazer chapinha todos os dias pra ir pra escola, e não ficava aquele efeito de liso natural, né? Era aquele efeito de liso meio... Enfim, que não tinha aquele movimento que o cabelo liso natural tem. E com o Enê eu tinha essa sensação. Porém, chegou um período que o Enê também parou de fazer efeito no meu cabelo. Eu usei Renal, usei Pelúcia, usei Amazonas, usei tantas, Absolute, que era uma que... Eu lembro que eu comprava em uma farmácia e eu sempre pedia Absolute com cheirinho de frutas vermelhas. E aí era que eu mais gostava, mas nenhum deles alisavam tão bem, sabe? Eu passava sempre na semana, mas não ficava tão lisinho. E quando eu vi que ele parou de alisar, eu tentei uma química que era compatível com ela. Era uma química chamada marroquina, era uma progressiva que podia passar em casa. Eu usei ele com a pranchinha. Durou pouquíssimo tempo, foi um sofrimento absurdo e não durou quase tempo nenhum.
Então ele não era compatível. Era compatível com a Enem, mas também não alisava tão bem assim quanto as químicas realmente, que tem formol, que tem outras substâncias mais agressivas e que de fato alisam o cabelo. E aí, com essa questão do Enem, que não tinha como eu alisar, eu não lembrava também como era meu cabelo natural. Eu falei assim, não, agora eu vou ter que deixar o meu cabelo crescer pra depois fazer uma nova progressiva. E aí, nesse período, já tinha algumas pessoas que falavam sobre cabelo natural e o assunto transição estava começando a ser mais propagado no YouTube, nas outras redes sociais, na época era Facebook. E aí eu falei, vou tentar então deixar meu cabelo ficar natural e vamos ver no que vai dar. E aí eu passei ali um período de 9 meses, depois eu cortei meu cabelo, vou detalhar isso pra vocês no vídeo de transição capilar, com fotos bem bonitinha. Mas aí, enfim, cortei o meu cabelo. Qual que foi a meu maior desafio quando eu fui cortar o meu cabelo? Eram duas ou três críticas que me preocupava bastante. A questão religiosa, porque na época minha família é ainda evangélica, né? Mas tinha uma questão que não deveria cortar tanto o cabelo. A gente cortava, mas era as pontinhas. Um cabelo super curtinho, black, assim, não era muito aceito. Então, nesse dia, eu falei assim, meu Deus, vai causar um escândalo, né? Tipo assim, um cabelo super curtinho. Então, eu tinha essa preocupação, essa crítica religiosa. E eu tinha a questão também social, né? Porque não era tão comum black. Aqui onde eu morava, ninguém tinha um blackzinho, assim, um cabelo mais curtinho, cacheadinho. Não, ninguém tinha. E eu lembro que quando eu decidi que eu ia cortar com exatamente 1 ano. Eu cortei com 9 meses o meu cabelo. Ficou curtinho, mas eu tinha uma raiz um pouquinho maior. Mas foi perto da minha formatura. Eu ia fazer a minha formatura. E eu fui em um cabeleireiro e ele falou que eu tinha que fazer um relaxamento pra poder soltar um pouco e conseguir pegar uma escova pra fazer um penteado misturando a parte lisa com a parte cacheada, já que meu cabelo é muito volumoso aqui na raiz. E aí, quando ele falou que tinha que fazer um relaxamento e foi passando um orçamento super absurdo apenas pra fazer um penteado, você acha que eu prefiro cortar e colocar um laço, uma coisa assim, uma tiara, uma coisa bem bonita assim, e pronto. Vou assim na minha formatura. Não vou fazer um babyliss pra misturar ali as duas texturas, nada disso. Vou do jeito, até porque as pontas estavam bem ralas, começou a ter quebra química, né, corte químico, então começou a quebrar, já tava as pontas bem ralas. Eu falei assim, ainda assim não vai dar o volume que eu gostaria e tal, vou cortar. Cortei com 9 meses. Aí, perto de cortar, eu avisei a minha família que eles são muito zoeira. E eu falei assim, se eles começarem a me pilhar, eu vou sofrer muito. E avisei a minha turma da escola. Eu tava no 3º ano, então eu avisei o pessoal ali que estudava comigo que eu ia chegar diferente na escola com Black Power e tal. E aí avisei só pra eles não terem um impacto muito grande e me zoarem logo de cara, levarem um susto e aquilo ali me magoar muito. Eu tinha muito essa... me importava muito ainda com essa questão da aceitação, né? Do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. Aí eu lidava razoavelmente bem, melhor do que muita gente que eu conheço, mas ainda tinha um pouco disso, acho que todo mundo ainda tem um pouco, né? Mas ainda tinha um pouco mais do que eu tenho hoje, vamos dizer assim, ficar mais bem explicado. Então eu conversei mais ou menos com a minha família, falei que ia cortar e tal, eles falaram tudo bem. E quando eu cortei ficou bem diferente, eles acharam assim bem estranho. Quando eu cheguei na escola, minha turma... achou diferente também, uns elogiaram, outros preferiram não elogiar, mas também não criticaram, então ficou por isso. E aí depois foi crescendo também, terminei o ensino médio com o cabelo bem curto, bem blackzinho assim. Eu colocava um turbante, colocava algumas coisas, turbante não, na verdade era um lenço que eu amarrava e fazia um puff, né? Eles também chamavam de couve-flor na época da escola, ficava aquele puffzinho, né, formando mesmo uma espécie de repolinho, né? Uma couve-florzinha. Então eu tinha até esse apelido meio carinhoso lá na escola. E eu lidei bem. O que foi difícil foram os comentários da minha localidade. E aí eram pessoas que não eram da minha escola. Em relação à escola, minha família estava super tranquilo. Mas aqui na localidade, como as pessoas não me conheciam assim quando eu cortei, eu ouvi assim os comentários que foram bem preconceituosos. Vamos dizer assim, né? Era comentário do tipo, tá parecendo as meninas da favela. Nada contra as pessoas que moram na comunidade, mas era aquele comentário já que não era com elogio, entendeu? Falando de uma comunidade de forma pejorativa mesmo. E aproveitando para fazer uma crítica, né? Querendo dizer que estava feio. E meu cabelo estava feio. E que eu ia pro inferno, esse tipo de coisa, né? Que eu tava parecendo Jezabel, uma linguagem religiosa
Pra quem conhece essa questão aí da religião, vai entender, né? Ai, não, tá igual Jezabel, era melhor quando estava comprido. E muita gente criticou esse período, e aí isso fica tipo assim. Eu não me importava porque não eram pessoas tão importantes assim no meu círculo de convivência diária, mas eram comentários ruins. E hoje eu ignoro assim, 100%, vamos dizer assim. Claro que isso às vezes a gente tem que passar um filtro pra isso não entrar, mas naquela fase eu ficava um pouco chateada. Eu ignorava, mas eu ficava chateada, assim, porque eu pensava, caramba, nunca elogiou quando tava liso. Agora que eu cortei também tá elogiando. E aí, como a gente vai amadurecendo, eu tinha nessa fase aí 16 anos, então como a gente vai amadurecendo um pouco mais de 16 anos, mas ainda era bem madura pra crítica, como a gente vai amadurecendo, você vai aprendendo a avaliar de onde vem a crítica. Então, hoje eu lido muito bem com isso, assim, lido bem entendendo, fazendo um filtro de onde vem essa crítica. A pessoa que tá falando, não gostaria de estar no lugar, a pessoa que tá falando, ela, não que eu seja grande coisa no universo, não, a última Coca-Cola do deserto, não. Mas às vezes a pessoa tá te criticando sem ter motivo pra te criticar, entende? Só quer te criticar porque eu não vou dizer a palavra inveja, porque se ela falou que estava bonita, talvez ela não queria estar no meu lugar. Mas às vezes ela queria ter uma autoestima que eu tinha, porque eu estava super bem com o meu cabelo curtinho, eu sempre estava sorrindo, sempre estava cantando, sempre estava feliz. Então, às vezes, ter uma vida leve incomodava, de certa forma. Estar bem com aquela realidade, estar bem com aquela escolha incomodava. E eu fui aceitando, quanto mais tempo passava, mais eu aceitava, né? Porque minha orelha não era furada. E aí eu conversei com meu pai na época também, eu tinha 16 anos, mas eu era assim, comportadinha. E aí eu conversei com ele que eu iria furar a minha orelha, então comecei a usar alguns brincos também, que eu me chamava mais, um pouco mais feminina, né? Que eu ficava com carinho, assim, mais bolachuda e aquele cabelo curtinho, ficava meio... não tinha tantos traços ali feminino, né? E um brinco, uma coisa assim, uma maquiagem mais marcada, um batom de largava com um rostinho mais feminino. E com relação a críticas, é sempre interessante a gente avaliar da onde está vindo a crítica. Então, às vezes, para outra pessoa ali, isso é incômodo. Às vezes uma amargura ali interna, e eu gosto muito da frase de que quando vem uma crítica de alguém que não tem nada, nenhum motivo para te criticar, ou não está tão envolvido na sua vida para dar uma opinião que você não pediu, que não é sobre você, é sobre o outro. O outro está mal internamente, o outro está se relacionando mal com as outras pessoas, o outro não está tão bem resolvido, o outro tem situações que precisam resolver nele primeiro, e por isso que ele faz questão de magoar as outras pessoas, faz questão de espalhar aí críticas não construtivas, né? Ou coisas que não vão agregar na vida de ninguém. Então eu gosto muito de olhar por esse lado de que não é comigo, é com o outro. Hoje eu tenho um pouco mais esse filtro. Antigamente eu só ignorava, ficava chateada, hoje nem chateada, mas eu fico. Eu penso, não, uma hora ele vai melhorar, deve estar com algum problema do relacionamento, algum problema com algum parente, pra estar tão amargurado assim, né? E quando essa pessoa tem uma certa influência na sua vida, tá ali no seu dia a dia, algum parente muito próximo, e sempre tá ali te criticando, porque você tá muito gorda, porque você tá gorda, nem sei se pode falar gorda, né? Mas ou seu cabelo não tá tão bonito, ou sua pele tá com muita espinha, muita acne. Tipo de comentário, às vezes, que te deixa mal. E essa pessoa tá muito envolvida na sua vida, não tem como você se afastar dela. Porque às vezes é mais interessante você realmente evitar esse contato se isso te machuca, se isso atrapalha a sua autoestima. Uma boa dica é você aprender a dar um basta. Você fala, não quero mais esse tipo de comentário, isso me atrapalha, isso me magoa, não quero que fale mais, e pronto. Mas eu não falei pra você melhorar. Mas muitas das vezes não é pra melhorar. A pessoa que fala pra melhorar, ela vai falar com muito cuidado pra não te machucar, e se ela sabe que isso te incomoda, ela não vai nem falar. Porque não vai mudar a vida dela, ela quer te ajudar tanto assim, será? Então, falar às vezes, colocar um limite, colocar uma régua ali, até essa linha você pode, até essa linha você não pode. Isso é fundamental. Vai melhorar muito mais a sua vida. Se você está passando numa fase dessa aí de baixa autoestima, com a sua pele, com o seu peso, com a gestação. Eu não sou mãe ainda, mas eu sei de várias pessoas que às vezes passa o período ali da gestação e ganhou alguns quilinhos a mais, fica se sentindo feia. São as fases que vão passar, você faz de tudo pra se cuidar, com o que você tiver, com os melhores cremes, o que você tiver à sua disposição, mas entenda que são as fases que vão passar. Um exemplo, hoje se eu precisasse cortar o meu cabelo super curtinho, acontecer alguma coisa, eu cortaria, mas eu prefiro o meu cabelo longo.
Então, recentemente, esse ano mesmo, tem 7 meses, ele tava bem curtinho. E hoje eu acredito que muito dificilmente eu vou deixar ele tão curtinho quanto eu deixei ele esse ano. Vou deixar ele crescer, eu quero um cabelão grandão, pra um objetivo até específico. Mas por enquanto eu quero que ele cresça, vou cuidando dele com o cronograma pra ele crescer saudável e tal. Mas se precisasse talvez ter um cabelo curto novamente, eu conseguiria passar sem tanto sofrimento, entendendo que alguns vão achar mais bonito, outros vão achar diferente, mas eu preciso estar internamente bem com aquela fase, que são fases que vão passar. A pessoa, por exemplo, que está acima do peso, mas que vai se dedicar ali por um tempo com uma atividade física, com uma alimentação saudável, uma alimentação regulada ali mesmo, ela vai passar esse período de emagrecimento sem sofrer tanto, entendeu? Entendendo que ela tem ali 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano para conquistar ali um peso saudável, ela não precisa sofrer nesse período. Ela pode desfrutar do processo, desfrutar da fase. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, ansiosa no sentido tanto da parte mesmo física, né? Já tive um quadro de ansiedade um tempo atrás, né? Uns meses atrás. Mas a ansiedade mesmo de preocupação, né? De querer as coisas pra ontem. Só que quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com a questão do tempo mesmo. Então, o tempo de cabelo curto, ele vai crescer, é um tempo de estar acima do peso, mas se for importante pra você se comprometer ali com o emagrecimento, que também vai passar, um tempo de bebê recém-nascido que exige mais de você, e você às vezes não tem tanto tempo ali pra se cuidar, tanto quanto você fazia antes. Vai passar, o seu bebê vai crescer e você vai poder ali ter mais tempo, né, pra se dedicar ao seu relacionamento, se dedicar mesmo ao seu autocuidado. São as fases que a gente vai passar, mas a sua cabeça precisa estar voltada pra dedicar um tempo e cuidar da sua mente. Eu falei, por exemplo, de ter um bebê pequeno, mas vamos supor, minha filha, a gente não dorme quase de madrugada, mas às vezes fazer uma maquiagem básica leva aí, sei lá, 5 minutos. Meu ateliê, eu tenho um ateliê de bolos, que é onde eu tô gravando esse vídeo pra vocês, e ele fica, sei lá, uns 3 minutos da minha casa. E às vezes eu tenho que subir pra cá, às vezes um pouco mais cedo, mas eu sempre passo protetor solar, e passo às vezes uma base, ou só mesmo um batom, uma coisa assim muito básica, eu gravo os meus stories, né? Então eu passo uma coisa assim bem básica de 5 minutos que eu já fico me olhando assim, tô um pouquinho mais bonita. E, não tenho tempo pra fazer um cronograma super elaborado. Gente, tempo assim, às vezes mesmo com um bebê pequeno, acompanho algumas mães que elas, tipo assim, às vezes faz uma rotina de cronograma da pele, do cabelo, às vezes noturno, pra manter ali, às vezes, o que é importante pra ela bem alinhado. Não vai ficar impecável quanto se você não tivesse um filho, ou quanto se você não tivesse uma rotina super apertada, com muitos afazeres. Talvez não vai ficar no mesmo resultado que outras pessoas têm tanto tempo disponível. Mas o mínimo para você se sentir bem é importante, entendeu? Às vezes a gente acorda e fica ali naquela... Gasta um tempo ali com o celular, com a vida ali avaliando o Reels da vida de todo mundo, mas é um tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa por você. Sei lá, passando um vestido que você vai ir pra você não ir com o vestido amassado. Coisas mínimas que vão te deixar mais bonita e se olhar e se sentir mais bonita consigo mesmo. E como eu falei pra vocês, o que é externo tem que se colocar um pouquinho mais ali de dedicação pra cuidar do que dá pra você fazer. Por exemplo, como eu falei, meu cabelo tava curtinho, e eu tava ali com mais uma carinha mais masculina ali, o cabelo bem curtinho ali, não tinha tantos traços assim, não dava pra fazer tantos penteados, tanta coisa assim feminina, mas aí eu coloquei um brinco, até comecei até com brinco de pressão, foi o que eu usei na minha formatura, ele ainda não era furado. Aí depois eu coloquei um brinco, colocava sempre uma maquiagem, comecei a usar umas presilhas assim no cabelo. O que eu podia fazer naquela fase, o cabelo estava muito curtinho, eu fiz pra passar aquela fase com mais leveza. E claro, cuidando da mente, porque se o outro falar uma opinião que uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, que não escolhe as coisas que você tem pra fazer no seu dia, não paga as suas contas, não tem nada a ver com a sua vida, só deu uma opinião, se aquilo ali acabar com o seu dia, a sua autoestima precisa ser lapidada, precisa ser realmente cuidada, porque o outro tá tendo um poder sobre você que ele não pode ter e que você não pode dar. E aprender a fechar os ouvidos, porque realmente não é importante. Focar no que é importante, em quem realmente te ama. Quem te ama vai valorizar as suas fases, vai apoiar as suas escolhas e vai entender que ela não é
a pessoa que tem que ficar se metendo e dando palpite pra tudo que você vai escolher. Em 10 anos, essa foi talvez uma das decisões que mais exigiu de mim um pouco de coragem, porque era uma coisa que eu tinha muito medo da rejeição externa. Mas depois disso, várias outras coisas eu fiz, várias pessoas reprovaram, ainda assim eu fiz por mim, porque eu preciso ser a protagonista da minha história, da minha vida, das minhas escolhas, assumir ali a responsabilidade com as escolhas que eu faço. E não terceirizar essa escolha, não achar que porque fulano indicou isso pra mim, essa é a melhor opção pra mim. Não, tenho que avaliar tudo que vem. Por exemplo, até um livro que eu vou sugerir vários pra vocês. Sempre avalie se quando estiver lendo esses livros, se aquilo realmente vale pra você. Que às vezes serviu pra mim, foi útil pra mim, mas não vai servir pra você. A vida é feita de avaliações. Então a opinião do outro, se aquilo dali não te serve, joga na caixinha do lixo, né? A famosa frase dos dois saquinhos, né? Nenhum você guarda o que realmente é bom e ele tem que ter uma boa estrutura de fundo, né? Pra conseguir guardar tudo o que é importante. E o outro tem que ser um saquinho sem fundo, que aí tudo que entra também escoa, também vaza desse saquinho e você não vai conseguir absorver nada porque o saco está furado e você não vai reter nada que é ruim. Vai reter apenas o que é bom. E já que o tema foi esses meus 10 anos, né? Eu fiquei muito mais feliz com a minha versão de cabelo cacheado do que com a minha versão de cabelo alisado. Não sou uma ditadora dos cachos e que todo mundo tem que se assumir com cachos, porque eu tenho amigas que têm o fio natural ondulado, cacheado, crespo e preferem outros métodos, preferem trança, preferem aplique, preferem lance, acho que é lance, progressivas e se sentem muito bem. A questão é que eu particularmente me sinto muito mais bonita com o meu cabelo natural, cacheado, gosto dele assim e foi muito bom não ter cedido as pessoas que são contras ou que acham que o cabelo alisado é mais bonito. Até hoje eu tenho pessoas que acham que o cabelo de progressivo é muito mais bonito. E é só a opinião dela. A minha opinião é que eu olho pro espelho e eu gosto e tá tudo bem. Se daqui a 10 anos eu quiser alisar, também tá tudo bem. A questão é assumir as consequências e os resultados da sua própria escolha. Não sei se vocês acompanham uma moça que trabalha só mesmo o canal dela, o foco do canal dela cabelo cacheado. Ela começou falando sobre cabelo cacheado aqui na internet e ela recentemente fez um corte no cabelo que ficou muito curtinho e depois ela se arrependeu do corte que ela fez porque ela achou que ficou curto demais, cortou num momento ali de a mesma questão. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Ela falou uma coisa que eu passei. Quando eu cortei meu cabelo 7 meses atrás, eu tava indo pra uma fase muito diferente, eu tinha tomado uma atitude muito diferente pra minha vida, que uma hora eu vou trazer aqui pra vocês. E aí eu vou cortar o meu cabelo, a gente entra com aquilo de novas inovações no geral, né? Vou mudar muita coisa, vou mudar tudo, né? E aí a Ana Lídia, no caso, essa influencer, ela cortou o cabelo dela quando ela tava perto de tomar uma decisão muito importante. E ela se arrependeu depois de ter feito o corte. E aí agora, enquanto eu gravo esse vídeo, o cabelo dela tá muito curtinho. E ela, tipo assim, tá super se divertindo com essa fase do cabelo curto, fazendo um penteado diferente, inovando com coisas diferentes. Foi uma escolha que ela fez, ela se arrependeu depois e está aproveitando a fase que ela tem. E quando ela tiver cabelo grandão, também ela vai desfrutar como ela já desfrutou em outras vezes. Pode procurar o perfil dela aqui no YouTube, tem vídeos maravilhosos sobre cuidado com cabelos cacheados. O meu foco desse canal não é ficar falando sobre cabelos cacheados, mas foi para compartilhar uma fase e uma decisão que foi importante há 10 anos atrás e que hoje eu colhi muitos frutos dessa decisão, sabe? Deixou a minha autoestima muito mais elevada, eu gosto muito mais dessa versão de mim. E se um dia eu quiser mudar também, cabelo e vai crescer depois, e se eu me arrepender também, faz parte. A questão não tenha medo do que você quer fazer por conta da crítica externa. A crítica do outro, ela não pode te influenciar tanto assim. Se você não gostar de você, quem que vai gostar? Ah, Deus me ama, meu marido me ama. Sim, mas imagina só, as pessoas todas precisarem forçar um amor, ou precisaria amar uma pessoa que nem ela mesma se ama. Olha que coisa ruim. Quando você se ama, é muito mais fácil para exigir o melhor do outro, entendeu? Você não vai aceitar a migalha do outro porque você tem amor transbordando dentro de você. Então vai ser muito mais fácil para você aceitar o amor que vem do outro. É muito mais fácil para o outro te amar, né? E também
você vai ter uma vida muito mais leve, porque você vai estar fazendo boas escolhas por você. E quando você se ama, você se cuida, você automaticamente irradia a alegria em volta de você. As pessoas que convivem com você são mais felizes por ter você perto delas. Então é isso que eu te desejo, se ame mais, goste das versões que você escolheu pra si mesmo. Se não tá feliz com o seu peso, faça de tudo faça o máximo que você puder pra ajustar isso, se tá te incomodando, mas aproveita essa fase pra avaliar o que você pode melhorar, às vezes numa modelagem de roupa, às vezes em coisas que você pode ajustar enquanto você não chega no peso que você quer. Só não deixa essa fase que algumas coisas do seu corpo não estão tão boas, não está como você gostaria, pra ficar triste, porque você vale muito mais do que só uma capa, né? Do que só uma casca. Isso é importante? Isso é importante. Mas como eu falei pra você, tem pessoas que tá numa fase muito, às vezes, pior financeiramente ou emocionalmente ou esteticamente falando, né? Tá passando por alguma fase muito difícil da vida e está transbordando, às vezes, uma alegria que a gente deixa de ter. Entende? Volta a frase lá da casca de banana. Tem pessoas que estão ali comendo a casca e estão sendo muito mais gratas, às vezes, do que a gente. Então, aproveite a fase que você tá para ser a sua melhor versão e lute pra chegar ali no seu objetivo, na sua meta, mas não deixe de se amar na fase que você está, tá bom? Eu tô muito feliz com esses 10 anos aí de cabelo cacheado. Outra coisa, eu cortei muitas e muitas vezes nesses 10 anos, por isso que ele não está super grandão. Mas eu cortei porque eu queria, cortei já outras vezes, né? Vou mostrar isso detalhadamente em fotos pra vocês aqui, pra vocês verem como é no meu cabelo, dessa parte do Big Shop aí, do grande corte, né? Mas essa fase desse tamanho aqui, estou feliz, ele vai ficar grandão também, mas eu vou desfrutando dele enquanto ele tá assim. E cuidando dele, cuidando das outras coisas que também quero cuidar, até chegar na minha melhor versão, que vai ser amanhã. E amanhã vai ser depois de amanhã, sempre, todos os dias. Temos que ter essa constância em buscar uma melhor versão da gente e desfrutar o hoje, que é o melhor presente, que é o tempo presente que nós temos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gente, eu acho que eu não falei o meu nome. Meu nome é Franciele. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva, porque o objetivo desse nosso espaço é dividir coisas na minha vida com vocês, para te motivar, para crescer junto com vocês, e para compartilhar também os maiores desafios, as maiores mudanças e como eu faço para lidar com as coisas que ocorrem na minha vida, para te inspirar e, como eu falei, para crescermos juntos. Então se inscreve aqui no meu canal, Franciele da Silva, e nos vemos no próximo vídeo, que certamente será o vídeo de transição capilar, né? A fase toda ali com fotos da minha transição. Eu espero que você goste desse próximo vídeo. Se você chegou aqui, esse vídeo já tá gravado, certamente ele vai estar em um desses locais aqui do vídeo, tá? É só você clicar e acompanhar lá como que foi essa minha fase e que me fez chegar até aqui. Por isso também que eu estou muito feliz. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchauzinho!